Aleluia! Jesus é o Senhor! Irmãs, vocês não imaginam como é maravilhoso receber vocês aqui nessa tarde. E a primeira coisa que eu queria falar queria dizer que nós somos muito gratas. Eu queria agradecer cada uma de vocês que se dispuseram a ofertar e a estar conosco nessa tarde para desfrutar do que o Senhor preparou para nós. O Senhor preparou esse encontro por praticamente 2 anos, né? O Senhor é maravilhoso. Tá fazendo um barulhinho aqui. Ó, eles puseram até um trem aqui para eu subir, gente, porque eu sou muito alta, não estava aparecendo eu, só flor. Mas amém, o Senhor é lindo. Enfim, o Senhor determinou esse título para esse encontro desde 2019. Mas Ele sabia que o nosso encontro aconteceria hoje. E Ele sabia que esse tema era o que nós precisávamos ouvir para cooperar com Ele, para sermos vencedoras. Irmãs, nós somos privilegiadas. Nós estamos vivendo, né, um momento em que as profecias já estão se concretizando, já estão acontecendo. Estamos vivendo o momento da história. É fácil? Não é fácil. Porém, o Senhor nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aquelas que o amam. Essas somos nós. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que o que a gente passa aqui na terra é muito rápido, passa rapidamente. Mas o que o Senhor está preparando, primeira festa, né? As bodas, 1000 anos de festa. Ó, se a gente viver aqui nessa terra 100 anos, que já é demais, 1000 anos, não tem nem comparação. O que a gente está passando é só um treinamento. O Senhor está querendo testar o nosso coração para saber onde está o nosso coração. Se está nele, amando a vinda dele, desfrutando dele, de tudo que ele tem preparado para nós. Bem, eu tinha mania, sabe, de falar que o Senhor tinha mau gosto quando ele me escolheu. Hoje eu me arrependo diante do Senhor, porque Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. As que não são, para envergonhar as que são. Por quê, irmãs? Eu creio que tanto eu quanto vocês fomos escolhidas, chamadas, fomos capacitadas, habilitadas, e é o Senhor quem quer nos usar. Se passar pela nossa cabeça que nós podemos alguma coisa, nós estamos completamente enganadas, porque é o Senhor quem faz tudo em nós. E por causa disso eu queria contar um pouquinho da minha história na igreja, porque minha vida começou quando eu vi o corpo. Eu vi que a igreja era o lugar onde o Senhor trabalhava. Era na igreja que o Senhor precisava que eu exercitasse os meus dons. E assim que eu fui salva, o Senhor me levou para o serviço de jovens. Eu era recém-casada, era jovem, e o Senhor me levou a cuidar de jovens. Quantas conferências eu já fui, primeiro período, segundo período, ia para a salinha de comunhão com as meninas, ganhava demais da comunhão que o Senhor, quando o Senhor falava com elas por meio dos irmãos, eu também fui sendo cuidada, servindo. Então, automaticamente, quando a gente é salva e vê o lugar que o Senhor escolheu para os nossos dons serem exercitados, a gente começa a servir. Nosso serviço, que é a mesma coisa de ministério, começa quando nós nascemos, quando nós recebemos o Senhor e cremos nele, né? E aí, depois disso, Daniela nasceu, minha primeira filha, eu fui galgando desde o berçário, passei por todas as salinhas de todas as idades, até ir com elas, aquelas que nasceram, né, que eu cuidei desde o berçário, para a conferência de jovens. E nesse tempo também o Senhor me deu o privilégio de trabalhar no jornal, o jornal Árvore da Vida, não sei se vocês sabem, mas passou 2 anos aqui em Brasília. E eu tive o privilégio de ser a editora do jornal, eu recebia todos os artigos e escrevia alguns também. Que 2 anos desfrutáveis, trabalhando direto com a palavra, com irmãos preciosíssimos, então o Senhor me deu esse privilégio.
Depois disso, agora recentemente, o Senhor me chamou, algumas meninas recém-casadinhas me procuraram e falaram assim: ô irmã Carla, vamos fazer uma comunhão para ser recém-casadas? Eu falei: claro, amadas, minha casa é a casa de vocês. E não existe nada melhor do que estar com elas uma vez por mês, tendo comunhão, irmãs, em volta da mesa, uma doce comunhão, desfrutando do Senhor junto com elas. Nós estamos crescendo juntas. Eu comecei a prestar, de repente, mais atenção ao meu casamento com elas, por causa delas, né? E o nosso casamento, amadas, é o nosso primeiro ministério. Nossos filhos, a nossa casa, são o nosso ministério também. Então nós precisamos atentar, porque nós precisamos estar presentes também nesses lugares, né? E desde 2016 o Senhor me chamou para cuidar de mulheres. Na verdade, o chamamento foi meio camuflado. O chamamento foi para organizar encontros de mulheres, uma vez por ano. Ok, uma vez por ano. Mas não, o Senhor não estava satisfeito só com isso, e Ele já sabia que hoje eu estaria aqui. Então, todo o meu serviço ao longo da minha vida da igreja serviu para o Senhor me aperfeiçoar, me treinar e me colocar hoje aqui, né? Eu gostaria que vocês soubessem que quem está aqui hoje é só uma pecadora que graça ganhou. Sou pecadora, sou indigna, mas eu amo o meu Senhor. E eu aprendi que a demonstração de amor, a forma de declarar o meu amor a Ele é colocando as minhas habilidades humanas a serviço do Senhor no corpo. Quando eu faço isso, eu estou exercitando os dons que são os presentes que o Senhor deu para mim. Então, por isso, eu gostaria que vocês olhassem hoje para nós, né, para mim, para a Rosa e para os outros irmãos que ainda virão, e ouvissem o Senhor falando. E é por isso que eu gostaria de fazer uma oração com vocês agora. Senhor Jesus, nós queremos declarar que nós somos totalmente incapazes, mas nós atendemos ao chamado do Senhor e hoje nós estamos aqui, gratas por cada uma dessas irmãs que estão aqui conosco, no Zoom, no YouTube. Senhor, nos livra de impedir que o Senhor flua abundantemente e livremente para alcançar a necessidade de cada uma dessas irmãs. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Nós declaramos que nós estamos aqui como vasos de barro, mas que queremos que só o Senhor, que é o tesouro inestimável que está dentro de nós, apareça. Senhor Jesus. E para começar a nossa comunhão, né, eu queria falar para vocês que nós temos uma irmã que deveria ser modelo para nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar o nome dela. Ela é uma irmã que se oculta no serviço da igreja, mas ela deve ser como nós. Nós devemos nos ocultar para só o Senhor aparecer. Então nós devemos usar os nossos dons para criar um ambiente para que as coisas aconteçam e para que o Senhor flua. Eu tenho aqui, até vou falar, um mimo que uma irmã fez para nós, porque o nosso encontro, né, presencial normalmente é de 2 dias. E no primeiro dia a gente usa uma roupa preta e os irmãos vêm todo becados de blazer. E ela fez um passarinho, um broche de passarinho, assim como ela fez o ano passado de girassol. Isso, irmãos, são dons exercitados para edificação. Então, quando a gente olha para o nosso dom de artesanato e pensa que não é nada, é sim. Porque dentro do corpo ele vale muita coisa. Então, essa irmã, ela chama Irmã Sesamoide. E eu vou ler a historinha dela para vocês. Não sei se vocês conhecem, né? Vocês vão conhecer agora. Na planta do pé, há 2 pequenos ossos chamados sesamoides. São 2 bolinhas aparentemente sem utilidade, que nem mesmo são perceptíveis ao tato. No entanto, sem esses 2 minúsculos ossinhos, é impossível firmar o pé no chão e caminhar. O Criador fez o corpo todo equilibrar-se sobre 2 pequenos ossinhos em cada pé. O apóstolo Paulo comparou a igreja a um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E
cada filho de Deus é membro desse corpo. E no corpo de Cristo também encontramos as sesamoides. Quem são elas? Lembra-se daqueles irmãos e daquelas irmãs tão pequeninos que é difícil até mesmo de enxergá-los? Aqueles de quem tão facilmente nos esquecemos? São tão ocultos que é quase impossível percebê-los. Podemos até imaginar que eles não fazem a menor falta no corpo. Mas se uma irmã sesamoide foi colocada no corpo, Deus sabe sua importância. Somente Ele conhece realmente a inter-relação entre os membros do corpo e a necessidade que o corpo de Cristo tem de cada um. Por isso, precisamos ter revelação celestial sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um organismo cheio de vida. Ele é a expressão do próprio Deus. Cada membro desse corpo foi escolhido por Deus para desempenhar uma função vital. Sim, o pé anda, a mão alcança, a boca fala, os olhos veem. E as sesamoides, sem ninguém perceber, mantém o corpo em pé. Irmãs, se nós estamos aqui hoje fazendo esse encontro, é porque muitas sesamoides que estão aí oraram por nós, ofertaram, têm cuidado de nós, têm nos sustentado com suas mensagens, com sua palavra. Todas nós somos importantes no corpo de Cristo. E todas nós temos função. E precisamos descobrir qual a nossa função para que o corpo funcione bem. Em 1 Coríntios 12, no versículo 4, diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todas. A manifestação do Espírito é concedida a cada uma visando a um fim proveitoso. Esse trecho aqui fala e mostra para nós, amadas, que o Espírito é quem nos dá os dons. Eu não sei se vocês leram o Alimento Diário de hoje, mas eu fiquei muito impressionada. Nós não podemos falar que nós não temos palavra e não temos depósito. Nós temos sim. Fala assim: o Filho já fez a obra, venceu todas as coisas e está à direita do Pai. Logo, Ele não pode voltar. Agora é a vez do Espírito. E o Espírito dá para cada membro do corpo um dom, ao menos um dom. E é com esse dom que nós vamos, como fala o versículo, o Espírito dá os dons, o ministério, né, que são os nossos serviços, são para o Senhor, ou seja, são para o Senhor, e as realizações são de Deus. Se nós recebemos do Espírito os dons, exercitamos e eles se tornam os nossos serviços, nossos ministérios para Cristo, e é Deus quem realiza tudo em nós, do que nós podemos nos orgulhar? Conta para mim. Ganhamos do Espírito, é para Cristo e é Deus quem faz. Irmãs, nós não temos do que nos orgulhar. Nós só temos que tomar posse daquilo que o Espírito nos deu e colocar em função e no corpo para que Cristo seja exibido. Cristo não vai mais voltar. A obra nesse momento é do Espírito e o Espírito quer fazer por meio de nós. O princípio da encarnação diz: eu quero usar o homem, eu quero usar a mulher, e é por meio desse corpo, que é um organismo vivo e atuante na terra, que Cristo e Deus vai ser exibido. Quando Cristo estava na terra, ele fazia a vontade de Deus, as pessoas viam o Senhor, Deus manifesto nele. O Senhor não está mais na terra. O Espírito quer usar os dons
para que o corpo seja expresso e o Senhor seja visto nessa terra, exibido e manifestado. Quando os discípulos receberam o Senhor, né, lá em Atos 1:8, ele falou assim, ó, vão e testemunhem de mim, né? Vocês vão receber e vão testemunhar. O que é testemunhar? É falar. Então, nós podemos falar. No nosso versículo base desse encontro, né, que é 1 Coríntios 14, 1 e 12b, fala justamente isso. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, que profetizeis. E lá no final, no 12, ele fala assim, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, os nossos dons são dados por Deus para nós, pelo Espírito para nós, para que nós exercitemos. Quando nós ganhamos o Senhor, nós ganhamos um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que é a própria palavra. Então, depois da mensagem da Rosa, eu vi alguns comentários ali, né, no YouTube, as irmãs falando, eu não sei qual é o meu dom. Eu vou falar para você, você tem um dom garantido, que é o dom de profetizar. Quando você profetiza, você fala Deus, você fala por Deus e você fala Deus para dentro das pessoas. E isso é de acordo com a proporção do dom do Espírito. Então não precisa de ficar preocupada. Se eu cuido do meu neto, que vai nascer esse mês, aleluia, vou ganhar um neto. Se eu cuido dele e estou infundindo nele as palavras do Senhor, por meio da natureza, por meio das coisas que acontecem, estou falando, Bernardo, o Senhor ama você. O Senhor te deu a vovó, te deu o vovô, a mamãe, o papai. O Senhor está cuidando de você, Ele te deu a vida. Eu estou infundindo Cristo e Deus para dentro do meu neto. E isso é falar Deus, né? Quando no meu trabalho eu ajo de maneira diferente do que as pessoas esperam, eu também estou manifestando o Senhor, estou falando Deus. E quando eu paro uma pessoa na rua e falo para ela, eu posso orar por você? E a pessoa se abre para mim e permite que eu ore e abre o coração para mim, eu estou infundindo Deus para dentro dela, eu estou falando Deus. Então nós podemos falar por meio de cânticos, hinos, nós podemos consolar, exortar, orar é falar. Então nós não podemos dizer que nós não temos ou não descobrimos ao menos um dom. Nós temos o dom de falar. E nós precisamos exercitar esse dom. Quando a gente exercita o dom, a gente gera um ministério, né? E é para a edificação da igreja. E como que nós podemos falar? Por meio dos hinos, dos cânticos, orando. Irmãs, eu tenho percebido uma coisa maravilhosa. O Senhor tem nos dado uma palavra tão rica. O Senhor não está desperdiçando nada. Ele dá porque Ele sabe que a gente vai aproveitar, né? E os comportores, a comportagem virou uma comportagem dinâmica. Várias pessoas estão sendo alcançadas, né? Vários livros estão sendo distribuídos. Isso é Apolo, é Apolo plantando. E quem vai regar? Ou Paulo plantando, né? Paulo plantando. E quem vai regar? As redes de cuidado. Irmãs, nós realmente podemos dizer que estamos muito melhor do que em novembro do ano passado. O Senhor nos deu uma forma de cuidar, de ser cuidada. Uma maneira simples de estar ali no WhatsApp, ok, é o que nós temos agora, vamos deixar de fazer porque só temos isso? Não. Nós podemos usar o WhatsApp para cuidar das irmãs que estão ali do outro lado. Podemos nos derramar por elas. Elas se derramam por nós. Essa semana eu não pude participar da minha rede, porque minha mãe teve que fazer uma cirurgia. O coração do homem faz planos, né? Eu ia tirar essa semana de férias para me dedicar ao encontro. Mas o Senhor falou para mim, não, você precisa saber que mesmo o tempo sendo curto, sou eu que faço. Então você descansa, vai lá, cuida da sua mãe, se dedica a ela, fica com ela. E era o dia da minha rede, terça-feira. Elas fizeram a chamada, elas desfrutaram e ainda me supriram, porque elas sabiam que eu estava no hospital. Então isso é cuidado. E a mulher tem esse dom, né, de cuidar, de gerar vida, de cuidar da vida. Então nós precisamos de aproveitar essas coisas que já são natas nossas, né? As nossas habilidades estão dentro de nós. São as nossas capacidades humanas, mas que devem ser colocadas a serviço do Senhor para a edificação do corpo. E isso vai fazer toda a diferença, né? A gente vê isso no nosso... O outro ponto que eu queria falar para vocês é 1 Pedro 4:10, que fala, servir umas às outras
cada uma conforme o dom que recebeu, como boas dispenseiras da multiforme graça de Deus. A Rosa já leu esse versículo. Nós, hoje, né, nosso ministério de Mulheres Virtuosas da Região 1, nasceu pelo exercício de um dom. O dom de fazer eventos anuais para suprir as necessidades das irmãs. Mas nós percebemos que esse evento não era suficiente. Como que a gente poderia suprir necessidades de irmãs que estavam numa região que é enorme? Hoje, irmãs do Brasil todo e até de outros países, isso é impossível. Nós precisamos, juntas, ser aperfeiçoadas para fazer isso sob a direção do Senhor, que é o nosso cabeça, porque nós somos membros do corpo, e dos irmãos que estão à nossa frente. Né? Nós temos uns princípios que devem nortear o nosso ministério o tempo todo, que é submissão, obediência, encabeçamento, comunhão e muita oração. Então nós precisávamos de ter braços em todas as cidades. E como a gente faz isso? Hoje nós somos aqui uma coordenação de 10 pessoas que na verdade estamos representando 150. Hoje nós temos 150 irmãs sendo aperfeiçoadas conosco para suprir as necessidades nas suas localidades. E esse ministério ganhou um nome, Ministério de Mulheres Virtuosas. Só que esse ministério visa ao único ministério, que é o ministério da edificação da igreja, o ministério da nova aliança, que pretende edificar o corpo de Cristo para que o Senhor seja visto e representado nessa terra, para que Ele possa voltar. Então, cabe aqui uma grande advertência, amadas. Todo o nosso serviço, tudo que nós fazemos, não deve ser para o nosso próprio orgulho. Toda honra, toda glória tem que ser para o Senhor, porque Ele é o nosso cabeça e nossos dons são para o corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãs sesamoides, se você se considera uma sesamoide, aleluia, continue orando, continue intercedendo, continue sustentando tudo isso que está acontecendo aqui, porque o Senhor conhece. Quando a gente olha para um corpo, né? Se a gente visse uma boca tomando conta de uma cabeça, o trem ia ficar esquisito, né? A gente pode falar que era até uma aberração. No corpo, todos se movem e ninguém percebe que está faltando comida, porque se a boca comesse só para ela, o corpo ia sucumbir. Se o ouvido ouvisse só para ele, o corpo ia sucumbir. Se o olho olhar só para ele, a gente ia viver caindo, né? Porque imagina que beleza. Nós precisamos saber que todas nós temos uma função. E precisamos descobrir a nossa função e perceber que nós não podemos mudar o que o Senhor quer fazer. Mas nós podemos impedi-lo de fazer o que Ele quer fazer se nós omitirmos o nosso dom e não o colocarmos no corpo. Então, irmã, você tem uma função, eu tenho uma função. Nós precisamos descobrir qual é essa função no corpo que nós temos, porque se for de uma irmã sesamoide, saiba que o corpo vai perder o equilíbrio se você não colocar o seu dom a serviço do corpo. Nós precisamos de viver amando a vinda do Senhor. Se nós queremos ser vencedoras, nós precisamos parar de ser murmuradoras e sermos aquelas que exercitam os dons para a edificação do corpo de Cristo. Só isso não é suficiente. Tem mais. Nós precisamos levar cada um daqueles que o Senhor nos comissionou e estão do nosso lado a também descobrirem sua função e exercitarem seus dons para a edificação do corpo. Nós só vamos saber medir se o nosso ministério está no caminho certo, se todos que estiverem e estão à nossa volta estiverem como nós, exercitando os nossos dons para edificar o corpo de Cristo, para que o Senhor seja visto, expresso, ouvido nessa terra. Amada irmã, vamos correr junto, vamos chegar junto. Não interessa se nós já somos vencedoras ou se nós já chegamos na linha de chegada. Não. Interessa que o Senhor quer nos ver desfrutando dos dons que Ele nos deu, exercitando as moedas em vez de depositá-las. De depositá-las não, de enterrá-las no lenço que era para, né?
vamos exercitar cada uma das habilidades que o Senhor nos deu sem nos violentar. Não preocupa não. Se você não sabe fazer conta, o Senhor levanta uma pessoa para fazer conta para você. O mais importante é aprender que no corpo todos funcionam. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar para vocês que esse encontro só aconteceu por causa de jovens dons que estão aqui, todos eles, e eu sou muito grata, e o Senhor também. Não vou citar nomes, mas o Senhor conhece cada um deles. Jovens que conhecem dessas novas tecnologias e fizeram isso aqui funcionar. Irmãs, isso aqui significa que o Senhor está falando para nós. Não adianta, você não tem controle nenhum sobre nada. É orgulho seu querer que tudo saia bem, porque está ao vivo. Nós queremos fazer o melhor para as irmãs. Queremos fazer o melhor para as irmãs. E fizemos o melhor que nós podíamos para as irmãs. Mas se deu erro, foi permissão do Senhor. Eu quero aprender com o que deu errado para melhorar para a próxima vez. Não interessa, o Senhor quer que a gente aprenda a saber que o Espírito nos dá os dons. É para ser exercitado, para o corpo ser visto nessa terra e testemunhar que Jesus é o Senhor. E para que as realizações, saber que quem faz é o Senhor. Então que nós possamos juntas desfrutar desse ministério, que é o ministério da nova aliança, com o qual nós vamos edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, para que o Senhor possa voltar e nos encontrar fazendo assim. Aleluia! Amadas, vocês são muito amadas, muito amadas. E o Senhor quer que vocês hoje, lembrem-se que o dom de falar vocês já têm. Usem esse dom. Profetizar é diferente de ser profeta. Profetizar é falar Deus para dentro das pessoas e usar isso no seu dia a dia, o tempo todo. O nosso viver da igreja é um viver. A igreja não é uma organização, é um organismo vivo. Então, nossa vida na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade e nas reuniões da igreja deve ser para edificar o corpo. Esse é o momento que o Senhor precisa de cada uma, pegando fogo e compartilhando com alegria nas reuniões. O Senhor precisa desse dom exercitado por cada uma de nós durante todo o nosso dia. Aleluia, Jesus é o Senhor.